Oi, gente, tudo bem? De volta com 10 minutos com Sandra Santos e hoje eu tenho um assunto bacana que nós vamos falar sobre as empresas, conversar um pouco sobre as empresas que quebraram durante a pandemia, né, durante o lockdown. Mas você sabia também que tiveram empresas que as vendas subiram assustadoramente? Isso no mesmo período? Que empresas são essas? Que segmentos são esses? Então eu convidei o presidente da FEComércio, Ranieri Coelho, para vir aqui para trazer essas informações para a gente. Vamos lá. Ranieri, tudo bem, Ranieri? Tudo bem, Sandra. Muito obrigada por vir aqui, atender o pedido. Sempre à disposição. Bom, hoje a gente é muito amigo, mas hoje aqui nossa conversa, ela é de tema profissional. E Ranieri, quando a gente fala sobre o lockdown, nesse período março, abril, maio, né? Sim. Foi março, abril, maio, Junho. voltou junho, né? Junho, começo de agosto, julho. Quando é que começou? Começou março, Março, né? Foi no começo de março já, Isso, né? e voltou já em Aí junho. aos poucos, né? Isso. Setor Aquelas por setor. essenciais, as empresas essenciais continuaram abertas, né? A maioria dos setores começou a voltar em junho, julho, né? E agora a totalidade agora em final de setembro, começo de outubro. Agora, quando nós falamos daquele período, que o meu tema com você são as empresas Certo. que bombaram, né? Certo. Mas eu também gostaria de voltar um pouquinho antes, que são as empresas que não suportaram. Certo. Você é presidente da FEComércio, então você tem essa leitura Sim. ali pra gente. Quais foram os segmentos que... Não todos, mas eu estou dizendo assim, de quais segmentos que tiveram mais empresas fechadas? Isso aí aconteceu no modo dos vários ramos, principalmente aqueles que ficaram fechados mesmo durante 120 dias. Lojas de confecções, lojas de utilidades, e as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas, porque geralmente essas empresas não têm um capital de giro, não tem aquela sustentabilidade econômica de uma grande empresa ou de uma média empresa. Então, essas pequenas empresas que dependem da venda diária, elas foram mais impactadas e foi o número de empresas que mais fecharam. Esse número, nós não temos a totalidade. Mas tem uma ideia? Tem mais de 10 mil empresas, entendeu? Assim, no âmbito geral. Porque tem muitas que fecharam as portas. que fecharam as portas. Isso é no nível de Estado. Porque é o seguinte, a empresa, para ser fechada, ela tem que ter as suas taxas organizacionais, tudo em dia. Então, até para você fechar a empresa, você tem que pagar. Você tem que gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Então, muitas empresas não tinham dinheiro, então fecharam, só precisaram fechar as portas. Aquelas que conseguiram pagar, seus funcionários pagaram, que conseguiram pagar, os seus fornecedores pagaram, ou não pagaram nada, apenas fecharam as portas. Então, essas empresas aí, a gente não tem como contabilizar perante a junta comercial, que onde se tem essa noção de quantas as empresas que abrem e fecham no Estado. Quando você fala desses 10 mil, você está incluindo essas empresas que não estão dentro da conta, mas que se sabe que conseguiram, que estão fechadas. É uma estimativa, juntamente com aquelas também que foram legalmente fechadas. Né? Essas legalmente fechadas só que elas pagaram suas taxas. Legalmente fechadas foram quantas? Não precisa ter o número exato, uma média. Umas 4, 5 mil. 4, 5 mil. Muita coisa, né? Muita coisa. Isso aí você faz um fator multiplicador de colaboradores, né? de empregos diretos e indiretos muito grande. Mas o segmento mais afetado foi a micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa de diversos setores. De diversos setores, de diversos ramos de atividade restaurantes, econômica, exatamente. Aí, restaurantes dá pena também. Dá. E isso é aquela questão também. E aí isso aí também apresentou oportunidade para aquelas empresas que se diversificaram. Né? Acho que é uma questão na dificuldade de se achar uma oportunidade de novos incrementos na sua empresa. Isso aí às vezes vem para realmente deixar no mercado só aquelas pessoas que têm realmente capacidade e condições, né, de se manter, infelizmente. Nós estamos ouvindo as notícias que na Europa já começou. Certo. Não é fechar, não está tendo lockdown na Europa, não, ao contrário do que muita gente tem falado. Está tendo aquele, como é que fala? Restritivo, como é que chama? Distanciamento, restrição, restrições, saídas, exatamente.
em vários países, na Holanda. Londres não fechou, Sandra? Exatamente, não estão fechando o comércio, eles estão impondo regras e, por exemplo, Itália, você não pode sair entre 10 da noite e 5 da manhã. Alemanha, acho que é a mesma coisa. França, onde tem o maior número de casos, a mesma coisa. Essa é a tal da chamada segunda onda, Sim. que não é o nosso papo aqui, os países da Europa, mas é uma referência. Já se fala em segunda onda. Já se fala, exatamente. Em Porto Velho, os números de casos estão aumentando. Baseado nisso, há um zoom. Exatamente. Sobre um possível decreto do governo solicitando ou ordenando um lockdown novamente. O que você sabe sobre isso? Bom, isso aí a gente escuta bastante, mas realmente eu acho que falta posicionamento do próprio governo, da própria prefeitura, de saber, de passar essa informação para a população, né? de realmente vir ao público e falar. O secretário de Saúde já falou da questão dos casos que estão aumentando, mas agora mesmo eu surpreendi devido a termos aqui um médico, e ele falou que realmente, quando fala que as UTIs estão lotadas, ele comentando aqui, ele falou que não, porque já tem protocolos já diferenciados de tratamento, de como a questão de se internar as pessoas. Então isso aí... O Dr. Walter Nunes Coelho, que eu vou bater um papo com ele exatamente sobre esse tema também, que vocês vão ver amanhã. A gente conversou sobre isso e ele nos deu essa informação. Inclusive ele tem... posicionamentos. E know-how, ele está lá dentro do posicionamento hospital. Correto, que é um posicionamento de pegar, do vírus se espalhar em rebanho, né? Que é como ele mesmo falou, eu já tenho essa ideia também, que o vírus veio para ficar. Não dê spoiler do bate-papo que eu vou ter com ele ainda. Não dê spoiler. Mas isso. Agora eu acho que cabe às pessoas também terem, se cuidarem, né, se preservarem. É difícil, né? É um momento Porque difícil. Parar de trabalhar vai complicar a vida de muita gente. Não dá simplesmente para ficar dizendo, vamos fazer lockdown, vamos fechar tudo de novo. Eu vejo o seguinte, os empresários não vão aceitar. Eu acho que agora um segundo lockdown vai ter manifestação. Eu acho que os empresários já contribuíram bastante com a questão do lockdown que teve. Pagaram um preço muito alto? Pagamos um preço muito alto. A economia do Estado foi bastante afetada. A economia nacional e mundial está sendo afetada. E a população depois vai ser afetada de novo, porque a arrecadação de imposto... Porque a arrecadação cai e arrebenta todo mundo. Aí não Isso tem... cascata. Exatamente. Depois a população já foi prejudicada agora com o lockdown, com a pandemia, todos nós. Depois vai ser prejudicada outra vez, porque, como nós estamos falando aqui, a arrecadação já caiu. Já caiu. A arrecadação caindo, não tem como ficar investindo demais. Então, isso afeta até a folha de pagamento. Exatamente. Então, isso aí afetando a folha de pagamento já... Consciência na hora de ficar ali gritando lockdown, né? E aos órgãos governamentais, aos órgãos de fiscalização também, entendeu? Não deixar esse zuzu acontecer. Eu acho que cabe um posicionamento governamental, do nosso líder governador maior, um posicionamento, que aí se cala. Eu acho que a gente só cala um fuxico, uma pessoa vindo falando a verdade. Porque se deixar continuar, entendeu? Aquele A, quando chega no final, virou um texto. Exatamente. Então, eu acho que é um posicionamento político, um posicionamento do governador, que é o líder do Estado, que é uma pessoa com credibilidade, que pode falar isso. Entendeu? Não deixar se comentar, não deixar se ficar esse zuzuzum, principalmente nos órgãos governamentais, que saiu um zuzuzum entre os próprios, no próprio governo. Entendeu? Isso aí para ter saído, para ter se falado nisso, saiu lá de dentro. Então, acho que cabe o posicionamento. Eu já fiz essa cobrança através do Grupo Pensar Rondônia, há 3 semanas atrás, entendeu? Desse posicionamento dos casos que estão aumentando, dessa questão de lockdown. E eu volto a falar, os empresários não vão aceitar. Não vamos aceitar porque, como falei, já pagamos um preço muito caro, muitas empresas quebraram. E se acontecer de novo, muitas outras empresas que estão sobrevivendo serão as próximas que irão fechar no nosso estado. E tem muitas que não conseguiram ainda. Está muito pouco para levantar. Está muito pouco para levantar. Os restaurantes mesmo acabaram de abrir? Exatamente. De reabrir.
Oh, a questão, a gente fala, né, a questão num todo, os balneários, 7 meses fechados. Exato. Não tem Os balneários legalizados, diz passagem, legalizados. Os ilegais aí que ficam dentro das matas aí, né? Como na linguagem popular, se toca o zezéu aí, ninguém vê. Agora, aqueles que são legalizados, aqueles que ficam à vista dos órgãos fiscalizadores, pagaram um preço muito alto. São famílias também, são empresários que investem, que dão trabalho e condições de renda também para muitos empregados, muitos funcionários. Bom, agora vamos falar também que dentro de tudo isso... E coisas boas, né? Algumas empresas, inacreditavelmente, elas bombaram em vendas. Sim. Agora, eu bati um papo com o Vincenzo Protti, ele falou exatamente sobre o crescimento do mercado do vinho durante esse período de lockdown e durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. E conversei com o Flávio outro dia também, um empresário do setor como é que é o nome do setor dele? Compensado, né? De compensado. Tem um nome, madeirão, não, Tá, eu sei. Esqueci agora aqui. Que vende móveis planejados. Móveis planejados. Ele vende toda a estrutura para você fazer os móveis planejados para sua residência. Exatamente. Então ele estava me contando sobre como esse setor cresceu. Sim. Esse setor, que eu queria que você também desse um exemplo, e quais outros que se beneficiaram? Isso aí nós fizemos assim, um balanço muito rápido, por exemplo, a questão do supermercado. Supermercado, porque as pessoas correram tudo para o supermercado achando que iam fechar, que iam deixar da produção. Isso aí foi em verdade. Mas houve crescimento também devido a essa vultuosa corrida pela refeição. Material de construção também foi um deles. Isso aí se inclui a empresa do nosso amigo Flávio. Flávio é lá do Espaço do Marceneiro. Espaço do Marceneiro, exatamente. Então, por exemplo, eu falo a questão também de imobiliária. Muitas pessoas também investiram em ramo imobiliário. Então, o ramo imobiliário também... O ramo imobiliário também eu vejo assim que, tirando pelas informações que eu tenho de grandes centros, ele deu um up muito grande aí. As casas de materiais de construção, porque as pessoas estavam dentro de casa e começaram a ver os defeitos que tem na residência, né? E aí começaram a fazer seus ajustes, ou aqueles também que procuraram até reformar a sua residência. Então, procuraram o conforto. Ficando em casa, perceberam a falta de conforto. A questão do vinho, né? Ninguém podia sair para degustar um bom vinho fora, porque os restaurantes estavam fechados. Comprava pela internet e consumiam na sua residência com segurança. Então, e depois que começou a questão dos deliveries, né, aquelas pessoas que realmente tiveram essa visão, algumas lojas também começaram a ter aquela questão de poder vender através de delivery, de teleentrega. Então, a questão dos aplicativos foi muito importante, né, nessas questões. Eu vejo assim a questão também daquelas pessoas que procuraram, por exemplo, lojas de utilidade doméstica, que vendem produtos para bares, lanchonetes, restaurantes, que fizeram esse trabalho por vendas de WhatsApp, porque aquelas pessoas que ficaram desempregadas, que estavam em casa, principalmente nesses grandes bairros, começaram a fazer o quê? Dentro da sua residência, criar hamburguerias, criar pizzarias, criar a questão da, como falar, comidaria. A comidaria. Então, isso aí, através dos próprios aplicativos, essas pessoas fazendo esses lanches rápidos nas suas casas, começaram a fazer essa distribuição. Então, muitos segmentos começaram a ter essas alavancadas. E também a questão da ajuda do governo também. Se fala na questão dos R$600, depois 300, isso também contribuiu. Entendeu? Porque esses R$300 ali, a pessoa ia circulando o mercado, ia no supermercado, ou ia na loja de material de construção, e esse dinheiro acaba circulando. Acaba girando, né? Isso, gira a economia. E dá uma melhorada. O que você aconselha, assim, até para a gente fechar esse papo, assim, até como empresário, com o presidente da Federação, da FEComércio, o que você sugere aos empresários, especialmente aos pequenos, né? Para continuar enfrentando esse momento que nós estamos vivendo, porque não acabou. A luta, ela iniciou lá atrás, mas essa incerteza toda nós ainda temos. Mas ainda que, por exemplo, não haja mais o lockdown, certo. Mas nós vamos ter que correr atrás do lucro, porque eu sou contra aquela frase, correr atrás do prejuízo, porque ninguém é doido para correr atrás do prejuízo. Então, mas a corrida atrás do lucro, ela
ela está desesperada. Sim. Então, qual é o conselho ou a sugestão que você daria para essas pessoas? Eu vejo a questão seguinte, a questão da qualificação profissional para os colaboradores, para essas pessoas, para as lideranças que as empresas têm na frente, ou pequeno, que tem 1, 2, 3 funcionários, ou o próprio empresário, quando geralmente é ele, a esposa e o filho, né? A questão de mídias sociais, a questão da inovação, né? A questão de TI. Hoje a questão da informação está muito rápida, o celular hoje, a questão da internet, então a questão digital. As pessoas têm que começar, esses empresários têm que começar a ter essa visão digital para que ele possa atingir um número maior de clientes, entendeu? Então, porque atingindo um número maior, ele faz depois um efeito quantitativo para se ele tiver uma visualização de 100 pessoas e dessas 100, 20, ele conseguir atender, já são 20%. Então, ele tendo atendimento de 20% todo dia no seu pequeno negócio, a probabilidade dele se manter no mercado de trabalho é maior. E para quem fechou as portas? Para quem fechou as portas, é tentar, não desistir, entendeu? Se qualifique, aprenda, estude e volte. Temos muito para fazer, temos muitas Porque tem gente que está oportunidades. desesperada. Você sabe que vem a depressão, que vem uma série de coisas. Mas não pode se desistir não, entendeu? Se apegue a alguma coisa, entendeu? Se fortaleça. Eu sei que é difícil, entendeu? Mas como eu falei, é na dificuldade que a gente se acha uma oportunidade. E a oportunidade está aí. O Brasil é grande, o Brasil é maravilhoso, Porto Velho é gigante. Bom, eu não sou filósofo, longe disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem fracassado não é quem perdeu, quem foi mal no negócio, não. Quem fracassou em alguma atividade. Esse não é fracassado. Porque isso daí é inerente ao ser humano. Nós perdemos e ganhamos ao longo da nossa vida várias vezes. Várias vezes vamos perder, várias vezes vamos ganhar. Fracassado é quem nem coragem de tentar tem. Né? Verdade. É quem não consegue nem ter coragem de dar um passo. E eu tenho certeza absoluta que esse não é você. Porque você pode até, nesse momento, achar que você fracassou na vida. Você só fracassou por um momento. Mas a força está aí dentro de você. E isso faz de você uma pessoa imensa. Então, pode desistir de tudo, menos de você. Acha a sua força que você vai conseguir achar ela aí dentro de você e você vai continuar e vai bombar de novo, né? Com certeza. Obrigada, foi bom pra você? Obrigado, meu amor, tuas ordens, sempre, foi maravilhoso. Ótimo, muito obrigada também. Como o doutor falou, né? O tempo é curto, passa rápido. Passa. Eu acho que já foi, 10 minutos é só o nome. Já tem que mudar esse negócio aí. Vou botar aqui, indeterminado, pronto.